Olá, queridos e amados alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Jairo Sacerdote. Você está aqui no nosso canal Eu Amo EBD com o Jairo Sacerdote e a gente está abordando, as nossas lições da CPAD comentada pelo pastor Wagner Gabir, a qual tem relatado, comentado esta lição com muita maestria. E diga-se de passagem, o pastor Wagner Gabir, Deus tem levantado nesta geração, é um homem que desfruta de um currículo bastante riquíssimo. O mesmo é escritor, é advogado, pastor, presidente, conferencista, desfruta aí de uma vasta carreira acadêmica, também espiritual. E para mim é uma alegria estar aqui comentando sobre essas lições que estamos abordando sobre missões até o confim da terra, né? E haja vista que eu costumo aqui falar sempre que estas lições têm sido, na verdade, um seminário para a igreja brasileira. Tem sido um seminário para as nossas vidas. E você que ainda não é aquela pessoa frequente à escola bíblica dominical, eu lhe aconselho a você estar sempre participando, envolvido com a escola bíblica dominical, pois é a maior sala teológica para toda a igreja brasileira e também do mundo. Amados, nesta videoaula nós iremos trabalhar a temática da lição número 7, que tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. A responsabilidade da igreja com os missionários. Essa é a nossa temática que nós estaremos aqui abordando nesta lição. O texto áurea diz assim para nós: então, enquanto temos tempo, olha, isso é importante, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Isso aqui é bom deixar claro. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6 e o versículo 10. A verdade prática, que é o resumão da nossa lição, diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Então deixa isso claro, tá bom? Essa verdade prática, que é papel da igreja, o cuidado com os seus missionários. Os irmãos vão perceber nesta lição como deve ser, o meu intuito aqui, a minha proposta é aqui focar como deve ser o comportamento da igreja e dos seus missionários. Como deve ser o comportamento da igreja e dos seus missionários. Tá? Então, é uma via de mão dupla. Tanto como a igreja deve se comportar no cuidado com os missionários, e como seus missionários que estão no campo devem se comportar também com a sua igreja local. Então, dentro dessa via de mão dupla que eu chamo, dessa comunicação, dessa interação, a gente vai aqui abordar com os irmãos e vamos perceber nessa lição como deve ser esse comportamento. Esse comportamento eu acho muito interessante, e aí os irmãos já podem já ir pontuando na sua classe, fazendo uma pergunta, enfatizando aos irmãos, fustigando ali para que a sua classe venha abordar, comentar. Você perguntando, vem cá, como é que deve ser o comportamento da igreja com
os seus missionários que estão no campo. Deixe ali eles comentarem por algum tempo. É bom sempre você dar um tempo para que eles não venham comentar e o tempo se extrapola. Então, resume o tempo ali. Não, você tem 2 minutos aí para comentar sobre como você acha que deve ser o comportamento da sua igreja, da igreja local, como missionário qual ela enviou. E aí você escuta ele relato, depois vocês vai abordando a temática, né? E fazendo ali o paralelo com a lição, e aí vocês vão aplicando essa lição, tá bom? Prezado professor, aluno da nossa escola bíblica. Bem, a lição ela está inserida, ela está sendo aqui inserida no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo número 9, o seu versículo 9, né, até o versículo 14. Fazendo a leitura bíblica em classe, você agora vai pontuar aqui os seus objetivos, aonde queremos chegar com essa aula. E nesta videoaula, nós temos aqui 3 objetivos que pretendemos alcançar para que haja uma edificação, haja uma aula extraordinária. Então, nós temos aqui 3 objetivos que desejamos alcançar com esta videoaula para você, querido professor, querido aluno da nossa escola. E aquele também que ainda não é aluno da nossa escola, que esse vídeo com certeza chegou até você, porque de fato, de verdade, Deus está te despertando para algo. Então, vejamos aqui os nossos 3 objetivos. Primeiro, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Qual é o sistema de apoio, né, da igreja aos missionários? Está dando certo? Pode melhorar? O que podemos fazer? Segundo, relatar o cuidado integral dos missionários. A igreja está, de fato, cuidando dos seus missionários? E, por último, elencar a maneira prática de se comprometer com missões. Uma maneira prática, simples, da igreja local se comprometer com missões. Então, dentro desse prisma que nós iremos trabalhar aqui esta aula, para que você, querido professor, querido aluno, seja bastante edificado, fortalecido. E eu costumo dizer que essa nossa videoaula aqui é uma síntese. Eu costumo dizer que é uma síntese. Na verdade, eu faço um comentário a fim de fustigar você a estar envolvido na escola dominical. Esse é o meu desejo. Não é lhe tirar da sua classe, da sua escola lá, não. É que você venha aqui, de alguma maneira, né, despertar-se para estar comprometido com a escola bíblica dominical. Então, esse é o meu desejo. Bem, você chegou até aqui, eu sou o Jairo Sacerdote e você está no nosso canal. Eu quero pedir que você deixe aqui o seu like, comente sobre esta lição, tá bom? E se você também puder ajudar a gente a chegar um pouco mais longe, você compartilha com alguém que você deseja que esta aula alcance. Compartilhe com pessoas crentes, não crentes, compartilhe com a sua classe. Vamos fomentar aqui para que essa lição seja uma lição extraordinária. Bem, eu deixo aqui uma pergunta já para você, na sua classe, estar ali abordando e discutindo a fim de levar a sua classe a um nível espiritual maior. Bem, a pergunta é: a igreja do século XXI está comprometida com missões? Isso aí você vai responder para você e para a sua classe lá, tá bom? Vamos lá. A nossa introdução da nossa lição diz assim: uma das importantes atribuições da igreja, é cuidar integralmente dos missionários.
Uma das atribuições mais importantes da igreja é cuidar integralmente dos missionários. Prezado aluno, professor, eu quero pedir aqui a atenção de vocês e redobrar a atenção para a expressão cuidar. É cuidar. A igreja e o cuidado com pessoas. A igreja precisa entender que ela está inserida em um bairro, ela está inserida em uma cidade para cuidar de pessoas. A igreja está ali para cuidar de pessoas, interagir com a sociedade, para que a sociedade possa melhorar com a presença da igreja naquele bairro, naquele local. Eu gosto sempre de afirmar que, quando a igreja está inserida em um bairro, em um local, a tendência daquele local, daquele bairro, é melhorar. Se o bairro não melhora, porque a igreja de fato não está fazendo o seu devido papel naquele bairro. É triste, mas eu tenho que lhe falar isso. A igreja precisa cuidar de pessoas. A igreja precisa cuidar de pessoas. E é dentro desse prisma que nós iremos caminhar a igreja e o cuidado. A igreja e o cuidado. Então, guarde isso aí, tá? Que a gente vai caminhar muito sobre essa expressão cuidar, cuidado, né? O cuidado da igreja com a comunidade que ela está inserida, com o bairro que ela está inserido. Então, a igreja tem que despertar para esses fiéis, para esse fim, para essa ideia, para essa proposta. Né? A igreja tem que estar ali. Por isso que houve uma necessidade na igreja de Atos, capítulo 6, quando eles viram que as viúvas órfãs estavam sendo deixadas de lado, meio que esquecido. Então, houve um questionamento sobre o cuidado daquelas pessoas. E aí Pedro e os apóstolos ali naquele momento, né, então, levantaram equipes, pessoas para cuidar de pessoas. Enquanto eles estavam inseridos na palavra, havia uma equipe, uma igreja unida, abraçada, cuidando de pessoas. E aí você percebe como a igreja cresceu, como a igreja avançou, e a igreja vai crescendo, então logo também o cuidado com as pessoas deve também ir adiante. Bem, a palavra-chave dessa lição é responsabilidade. E eu quero transferir com cuidado. Responsabilidade e cuidado da igreja. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. A igreja e o sistema de apoio aos missionários, queridos alunos. Esse sistema de apoio aos missionários está dando certo ou está falhando? A igreja e o sistema de apoio. Eu não gosto muito de chamar de sistema, eu gosto de chamar de organização, né, de apoio, mas nosso comentarista colocou aqui o sistema de apoio e nós iremos olhar nessa perspectiva. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja. O sistema de apoio ao missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas. Né? Por isso que a gente olha dentro desse prisma que eu acho interessantíssimo. Quando o apoio, quando a responsabilidade com o missionário que está no campo falha, leva o missionário a sair da sua missão e a aderir a outra missão que vai prejudicar primariamente a missão dada por Deus e pela igreja. Então, quando esse apoio falha, o missionário vai fazer outra coisa que não é a missão da igreja. E por isso está acontecendo muitos fracassos. Vamos para frente para você entender. Bem, vejamos aqui, né? Eu estou explicando aqui o sistema de apoio. Então, a igreja é o sistema de apoio. É responsabilidade da igreja
esse apoio pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. A igreja local é responsável pelo apoio dos seus missionários. A igreja precisa cuidar, né, dos seus missionários e obreiros. Precisa se sentir, o obreiro precisa se sentir que está sendo amparado pela igreja. O obreiro precisa se sentir, o missionário precisa se sentir que a igreja está ali cuidando dele, né? E quando isso acontece, quando o missionário se sente que a igreja tem um cuidado com ele, com a sua família, que ele está ali sendo amparado pela igreja, cuidado pela igreja, né? Ele desenvolve a obra de Deus, né? Mas de uma forma mais tranquila, emocionalmente, espiritualmente. É dever do missionário também prestar relatórios periódicos. A igreja o aliviou. Ele está no campo lá, ele está indo na missão, o obreiro está em missão, está na igreja local. Ele precisa prestar, né, prestar ali a sua igreja, a mãe, relatórios, como está acontecendo, como está a obra. Né? Para que, devido a esses relatórios, a igreja, a mãe, perceba os desafios que ele está enfrentando e ali, de alguma maneira, ela possa levar esses desafios ao seio da sua membresia e a membresia passa a conhecer como os missionários estão enfrentando isso lá e quando eles percebem esse desafio, aí a igreja local, a igreja mãe, todo o sistema de apoio ao missionário, né, se permite, né, a desenvolver algo para que ajude mais os missionários que estão no campo. Então, todo o sistema deve o apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, quando ele vai relatar, ele diz, olha, aqui está assim, está assado, e eu tenho que fazer outras coisas para me manter. Então, só que quando ele começa a falar o que está acontecendo no campo, os relatos, então, ele não vai fazer uma obra extra, ele não vai trabalhar em outro campo, não, ele está envolvido na missão. Só que quando o apoio não chega, o missionário ele vai trabalhar em prefeituras, ele vai buscar apoio de prefeito, de coisas, vereadores e tal. Então sai da sua missão. E quando ele sai da sua missão, né, ele vai se envolver, às vezes tem missionários que estavam ali, foi enviado, aí chega no campo, vai se envolver com política, vai se envolver em outro meio e acaba fragmentando, perdendo, né, a ideia para que foi enviado. A prioridade era missões. Devido ao apoio que faltou, ele se envolve em outro caminho e aí também perde, né, a ideia primária que foi enviado de missões. E aí vai, às vezes, participar de política, vai ser político no bairro, né, e aí ele começa a perder, de fato, para que é que ele foi enviado. Então, quando o apoio falta, o missionário busca atalhos para se manter, para manter a sua casa, a sua família, né, e manter a sua dignidade dentro daquela localidade que ele está inserido. Por isso, a igreja local precisa estar atento ao missionário, nos seus cuidados, e o missionário sempre mandando relatórios periódicos para a sua igreja mãe, para que ela conheça as suas necessidades também, a fim de que se a membresia ajude também, né, o missionário que está envolvido. Bem, o sistema de apoio e a obra de fé. Mas também aqui vale ressaltar a todos os irmãos que estão me ouvindo, né, que o missionário não pode também, ele está ali deitado em berço esplêndido, esperando também o apoio da igreja mãe, sabendo que há desafios, né? E o missionário precisa entender que a obra e a fé caminham junto. A obra e a fé caminham junto.
Então, sempre vai ter desafios no campo missionário. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, é um desafio, né? E os missionários devem confiar em Deus. Olha, isso é interessante. Os missionários que foram enviados devem confiar em Deus e também depender da fidelidade do povo. Então, eles precisam confiar em Deus. Deus enviou eles. Então, se Deus enviou, Deus vai cuidar também. Então, os missionários, eles devem aqui, primeiramente, confiar em Deus, depois depender da fidelidade do povo, mas a confiança do missionário está em Deus, né? Porque em todo campo há um desafio, né, para eles. Então, às vezes, os missionários, eles se aquietam, porque eles sabem que todo mês a igreja mãe está ali para ajudar. Mas o missionário precisa colocar a fé em prática, tá bom? Porque, de fato, ele depende da fidelidade da igreja mãe. Mas a confiança do missionário está exclusivamente em Deus. Bem, terceiro ponto aqui da nossa lição, terceiro ponto aqui, primeiro parágrafo, diz assim: o objetivo de missões. E aqui a gente percebe algo que eu gosto de chamar a atenção. Objetivo de missões. Primeiro, é bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Às vezes o missionário vai a um determinado ambiente, né? E o resultado dele não é aquele resultado estrondoso que ele desejava, mas ele semeou a semente. Outros vão molhar e outros vai colher. Então, é importante que isso fique claro na classe, que o objetivo aqui é levar Cristo, Cristo seja conhecido, Cristo seja adorado em todo o ambiente que você foi enviado. Tá bom? Quem salva não é o missionário, quem salva é Cristo. Por isso o missionário tem o dever de levar as boas novas. E se alguém desejar as boas novas, ele abraça. Então esse é o ponto, certo? Então a gente às vezes vai, o missionário vai, as almas não estão sendo salvas, as pessoas não estão aceitando a Cristo, e aí há uma frustração, há um desespero, tal. Então tenha paciência, leve Cristo. Cristo precisa ser conhecido. Então, Cristo sendo conhecido, há uma proposta de grande colheita. Então, esse é o objetivo. Tá bom? O segundo parágrafo da nossa lição diz assim: o cuidado integral dos missionários. O cuidado integral dos missionários. Né? Cuidado integral. Eu falei muito que a gente ia trabalhar sobre a ideia de cuidado. Então, cuidado integral dos missionários. Cuidado, cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente. Cabe à igreja local um cuidado, uma responsabilidade, um cuidado mais abrangente com os missionários, ou seja, com o missionário. E esse cuidado mais abrangente não diz respeito só à área financeira. Estamos enviando lá. Não. Não é enviar o missionário e deixar eles lá. Não é enviar o obreiro e deixar ele lá. Como eu já escutei, eu vou deixar isso aqui muito claro, porque está gravado, é uma videoaula, e outras pessoas vão ouvir. Não, mas a gente já ofertou. A gente deu uma oferta. E o cuidado e a atenção. É que nem algumas pessoas, às vezes, chamam um pregador na sua igreja, e aí diz: não, eu já dei uma oferta. E agora ele que se vire. Não, não é assim, irmão. O pregador foi lá, pregou a palavra, se esmerou, dedicou, foi lá. Então há um cuidado com aquele pregador, com aquele obreiro, né? Com aquele homem de Deus, mulher de Deus. Há um cuidado. Você precisa dar uma atenção. Você precisa ali conversar. E aí, como é que você está? Foi fácil para chegar? Houve dificuldade? A sua ida? Né? Você já comeu? Já fez algum lanche? Então há um cuidado ali. Não é só chegou, deu uma oferta, agora vai embora.
Não, há um cuidado. Então, com o missionário também, com o seu obreiro, da mesma maneira. Cuidado com a pessoa. Não é colocar a pessoa lá e deixar lá e ele se vire. Não, mas a igreja está bancando, a igreja está dando. Não é só o cuidado financeiro, né? Abrange outras responsabilidades. Abrange. Quantos obreiros aí estão com seus filhos em depressão? Quantas mulheres de obreiros estão aí para baixo, desanimadas? Porque às vezes coloca lá o missionário lá e acha que a sua é financeiro. Não, não é só financeiro. Então, abrange outros cuidados, como que, né, não só financeiro, mas também na área espiritual, na área emocional, na área física e na área social. Então, esse é o cuidado, né? É ligar, é ir visitar, é tirar um tempinho para estar ali junto. Cuidado. Então, a igreja local, a igreja mãe, né, precisa entender esse cuidado com os seus obreiros, com os seus pregadores itinerantes, né, com os seus missionários. Precisa ter esse cuidado. E às vezes, não, já ofertei, até fala assim, com certo tipo de arrogância, achando que aquela oferta que deu, aquele montante de dinheiro que deu, mas há um ser humano por detrás, há uma vida por detrás, né? Há uma família por detrás. Então, pare para pensar nisso, pare para pensar nisso. E às vezes chama um obreiro para pregar, um pregador, um missionário, ou que seja, né? Um conferencista, um itinerante, e ali, às vezes, dá só a passagem. E o obreiro vai lá, prega com amor, mas volta para casa sem nada. E quem sabe em casa ele não tem nada. A família está lá esperando. Né? E aí a gente precisa entender isso. Precisa voltar nesse ponto. Tá bom? Uma agenda quando a volta do missionário. Quando o missionário volta do campo, hein? O cuidado integral dos missionários. Quando ele volta do campo, quando ele retorna da sua missão, como é o cuidado que a igreja deve ter. Ah, voltou, aí bota lá em qualquer lugar, esquece o rapaz. Ele voltou do campo, passou anos no campo, voltou do campo. E como é o cuidado da igreja? A igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante esse seu retorno. Então precisa entender também isso. Quando ele volta, né? Já viu ali quando Ruth e Noemi voltaram do campo? Então, como ela passou, né? Então, ali, até se estruturar novamente, até voltar a ter uma vida, né, estruturada novamente. Então, quando ela voltou, ela teve dificuldades. Então, se Boaz não está ali, ia ter uma dificuldade maior. Então, a gente precisa entender isso, o retorno dos missionários, né? Talvez você, missionário, quando voltou, não teve o apoio da igreja. Né? Sabe aqui, eu estou falando para algum missionário que voltou do campo e a igreja deixou lá de canto, não teve o apoio da igreja, mas não se desanime. O seu trabalho não foi vão no Senhor. Lembrei aqui de um testemunho de um missionário que estava na África há muito tempo. Quando ele voltou, desceu do avião, achou que a igreja estava esperando ele, não estava. E havia um grupo de repórter, pessoas importantes lá filmando e tal. E desceu ele e outro rapaz com chapéuzão e tal. E ele cutucou a mulher, a igreja vem receber a gente e tal. A mulher olhou, viu e tal. E o povo tirando foto, aquela coisa. De repente, ele achou que era com ele. Não era com ele. Era com um rapaz que voltou da África, que tinha matado os grandes crocodilos e tal. Era uma pessoa famosa. E ele ficou desanimado, porque ninguém da igreja foi lá. Ninguém foi lá abraçá-lo quando ele voltou. E ele desanimado. Mas a mulher muito sábia diz assim, meu bem, a nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá em cima. Quando chegar lá em cima, o nosso Deus, nosso Pai vai nos abraçar pelo aquilo que nós fizemos aqui embaixo. Então, no seu retorno, quem sabe está desanimado, se entristeceu, mas não baixe a cabeça.
tá bom? Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe ajudar. Então, realmente, ninguém vive para si, irmão. Nem mesmo a igreja local vive para si. Isso aqui é importante colocar na cabeça dos irmãos. Ninguém vive para si. Assim como o nosso corpo, nossos membros, não vive para ele próprio, ele vive em função de outros membros, assim a igreja local. Nós vivemos para o outro, né? Para o outro. Não vivemos para si. Quando você vive para si, você foge do seu propósito. Nós vivemos para o outro. Se você entender isso aqui é de uma profundidade extraordinária. Então, na sua classe, lá, professor, aborde isso. Nós não vivemos para nós mesmos, assim como o corpo, seus membros, não vive para eles mesmos, ele vive em função de outro. Então, ele vive em função de outro. Então, se o cérebro parar, já era. Se o coração parar, já era. Então, o coração vive em função de outros membros. Tá? Então, nós não vivemos em função de nós mesmos. A igreja local não vive só para ela vive para a sua comunidade, para a sua membresia, e a igreja vai se envolvendo e vivendo para aquela realidade. E o missionário que está ali inserido, a igreja não vive só para ela. Você deve entender isso. O que você está fazendo pelo seu próximo? O que você está fazendo pelos missionários da sua igreja? O que você está fazendo em função do seu próximo? Pense nisso, tá? Então, enfatize isso aqui na sua aula, querido professor, aluno, enfatize, fomente isso, tá? Quem sabe nesse ponto você vai aqui quebrar os corações egoístas que vivem só em função dele, do seu bel prazer, vivem em função só do seu ego, vivem em função de auto se promover, e nós estamos vendo muito isso, os autos querendo se promover, né? E eu vou deixar aqui uma deixa para gente, os pregadores, os obreiros. Às vezes tem obreiros, irmãos, que vão em um ambiente e ele não quer que outros obreiros vão, ele fecha a porta para os outros. Não, fulano de tal, não pode tal. É isso, é aquilo outro. Mente a terra, fomenta. Né? Então, entenda isso. Realmente ninguém vive para si mesmo. Nem mesmo a igreja vive para si mesmo. Nós vivemos em função dos outros. Eu não prego para mim mesmo, ou seja, eu prego para mim e para os outros. Porque antes de eu pregar para eles, já preguei para mim, agora eu estou pregando para eles. Então a gente vive em função dos outros. Um ajudando os outros. Então isso é interessante demais. Pense nisso, mergulhe, tá? Amados, você que chegou até aqui nesta aula, eu quero pedir que você deixe o seu like aí, tá bom? Comente sobre essa lição, tá bom? Enfatize lá na sua aula, tá bom? Compartilhe com seus amigos, para mim será gratificante ver o seu joinha lá, ver seu comentário, tá bom? E eu vou ficar muito alegre vendo você comentar sobre essa lição. Bem, o cuidado missionário envolve todas as esferas, então pense nisso. Cuidado aqui envolve todas as esferas, financeira, emocional, espiritual, social, todas as esferas. Então pense nisso. Né? O nosso terceiro parágrafo da nossa lição fala assim: maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Maneiras práticas de se comprometer com o cuidado com os missionários. E uma das maneiras muito práticas é a comunicação, né? A necessidade de se comunicar. Então, uma das maneiras práticas de comprometer é se comunicar. Não coloque lá, esqueça, se comunique, ligue, fale, mande uma mensagem, tá? Queira saber como ele está. Então, essa é a maneira de se comunicar. E às vezes
Isso falta em nosso meio como igreja, irmão. Como igreja local. Né? Aí, se a igreja local não está se comunicando com a sua membresia que está ali perto, imagine com os missionários que estão longe. Se os seus obreiros não se comunicam entre obreiros ali, imagine com quem está longe. Se o seu pastor não se comunica com o seu obreiro que está naquela igreja, como ele vai se comunicar com os que estão mais longe? Então, quando não há uma comunicação, isso aqui a gente está quebrando já um dos princípios interessantíssimo. Então, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular com os seus missionários. Então, é aquela comunicação diária, aquele comprometimento para perceber a necessidade, saber como está emocionalmente, espiritualmente. Não é só financeiramente, não, mas saber como é que você está. Ô, meu filho, como é que você está aí? Como é que está a família, os filhos? Então, essa é a necessidade. Como é que você está? Você está bem? Então, não é só a questão financeira, é a questão também aqui de se comunicar. E isso aqui os missionários sofrem, mano. Sofrem. Porque, às vezes, envia e esquece. Não se comunica. Então, essa deve ser um dos cuidados que o obreiro deve ter. Tá? Deve ter. Segundo ponto aqui do nosso terceiro parágrafo é doar para suprir necessidade. Então, a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. A igreja deve ser comovida a convocar, né, os seus membros para uma cooperação, para doações, para o missionário que está no campo. Assim como fazia a igreja que estava em Coríntio, capítulo 8, versículo 1 ao 7. Né? A igreja se comprometia com o missionário, buscava doações para o missionário lá estar bem abastecido. Então, não deixe o missionário sofrer. Não deixe a igreja sofrer. Não deixe os seus membros sofrer. Comunique, doe alguma coisa. Faça missões. Né? Orar e jejuar pela causa. A igreja precisa entender que deve orar, jejuar pela causa, pelos missionários. Eles estão lá longe, longe da sua parentela, dos seus amigos, estão em missões. Então a igreja deve orar, jejuar, doar, comunicar, ligar. Tá? Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja locais convocarem o povo de Deus para orar, para jejuar, né, em favor dos missionários, para que lá ele também se sinta espiritualmente amparado, fortalecidos pela sua igreja local. E aí, eu vou terminar essa lição aqui dizendo, se o nosso coração, escute isso, se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Querido, se o seu coração não está em missões, o seu joelho nunca se dobrará por missões ou pelos missionários. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que possamos entender aqui o apoio da igreja, tá? O apoio da igreja, o comprometimento desta igreja e o cuidado da igreja com os seus missionários. Que Deus abençoe a você, que você tenha uma excelente aula no domingo, que o seu professor possa desfrutar desta lição, enfatizando o cuidado com os missionários. Gente, Deus abençoe, tá bom? Eu fico grato por tudo e até a próxima aula, querendo assim o nosso bondoso Deus.